começando mais um OdontoCast, o podcast feito de dentista para dentista, mostrando que a odontologia vai muito além da boca. Minha convidada de hoje aborda a área que tem o meu coração, porque eu não acredito em um tratamento de sucesso sem a reabilitação oral. Quem está aqui comigo hoje é a Carol Rafael. Ela é PhD em implantodontia e responsável pela maior comunidade de protesistas online. Conta um pouquinho sobre você, Carol. Olá, muito obrigada pelo convite, Dani. Sejam muito bem-vindos. Então, como a Dani falou, gente, a prótese e a reabilitação oral também tem o meu coração. Então, eu fiz especialização em implantodontia, fiz doutorado em implantodontia, pós-doutorado em implantodontia, mas hoje eu ministro um curso online que é o Você Protesista, um curso para dentistas que querem aprender prótese. E eu vejo isso como um projeto que começou no meu coração mesmo. Quando eu fazia faculdade, não sei se alguém vai se identificar, mas quando eu fazia faculdade eu odiava prótese. E todo mundo falava, meu Deus, prótese é muito ruim. E quando eu dei aula na UFSC, que era a mesma coisa. Eu encontrava os alunos do ESI, que era o estágio supervisionado, ali no último período, e todo mundo odiava prótese. E eu falava, gente, vai chegar no consultório e vai ter muita prótese. O que essas pessoas que não gostam de fazer uma onlay, o que vai acontecer com elas? E eu abracei aquilo ali e falei, não, vou ensinar a prótese de um jeito mais simples, de um jeito que realmente a pessoa consiga executar. Então, veio um projeto do coração e hoje eu vejo que esse é o meu grande propósito, assim, né? Dizer para as pessoas, mostrar para as pessoas que a prótese da faculdade é uma e a prótese fora da faculdade é outra. E essa outra prótese fora da faculdade, ela é linda de viver, linda de ver os resultados. Então, esse é meu objetivo principal. Que legal, que legal. Meus parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Já te conheci há algum tempo, né? Agora, como eu digo, eu escutei uma vez uma pessoa que faz podcast também falando isso, que ela começa a stalkear as pessoas que ela quer trazer, né? Então, eu já estava te stalkeando ali, olhando, adorei teus conteúdos, né? E como eu te falei, a reabilitação é uma área que eu gosto muito, exatamente por também ter essa visão. Eu vejo que muita gente hoje, eu já tinha preparado um assunto sobre isso, mas acabamos abordando um pouco mais cedo aqui. Mas eu vejo pessoas hoje se formando e querendo abrir consultório e elas não sabem fazer uma abertura de canal, elas não sabem fazer um provisório. E eu acho isso impossível, porque como que tu vai atender um paciente que chega até você? Às vezes, tem algumas especialidades que eu acho que são muito focadas, são especialidades maravilhosas, mas para tu ter um consultório, às vezes tu tá começando, fica muito difícil tu resolver o problema daquele teu paciente, porque tu não vai conseguir resolver. Sim. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu falo que a gente precisa se instaurar na realidade que a gente está, né? Então, ontem mesmo eu recebi uma pergunta assim, no Instagram. Eu posso montar consultório assim que eu me formei? E a minha resposta foi, pode. Agora, se você me perguntar se deve, provavelmente eu vou te dizer que é melhor você ir por um caminho em que você aprenda a técnica primeiro necessária para você atender o mínimo necessário de pacientes. Por quê? Não tem a ver com montar ou não montar, tá, gente? Dá certo das duas formas, a gente vai com paciência, mas tem a ver com realmente você se sentir preparado para fazer aquele procedimento que você está se submetendo a fazer. E o principal, quando a gente se forma, o que vai aparecer no nosso consultório são coisas básicas. Né? Urgências, né? Urgências, onlay, restauração indireta de resina, coroa total. E aí, muita gente me pergunta assim, como que eu vou me diferenciar? Só o fato de um paciente aparecer para você e você fazer uma coroa total de cerâmica, ao invés de metalocerâmica, em uma etapa, ao invés de provar coping, fazer registro e tudo mais, pronto, já é uma diferenciação. Sim. Então, eu acredito que a gente se diferencia no básico. O resto vai vindo depois, mas a gente começa essa diferenciação no básico. Sendo detalhista em tudo, e eu penso, eu falo muito isso também, que é resolver o problema do paciente. Ele chegou lá, ele quer que alguém ajude ele. Se tu tiver essa possibilidade de ajudar e resolver de uma maneira que fique ainda esteticamente agradável para ele, né, com qualidade, para aquele paciente, tu já é a dentista. Com certeza. Já iniciou teu caminho, né? Entrando já nesse assunto, sabemos que a reabilitação é uma área, a meu ver, pode ser que eu esteja errada, mas me parece ainda uma área pouco atrativa para mulheres. Eu vejo poucas mulheres nessa área, né? Por que tu acredita que isso acontece, Carol? Engraçado que eu também vejo. Eu já parei para pensar tanta coisa da reabilitação e eu nunca tinha pensado da mulher em si, né? Porque mulheres. Por exemplo, esse ano a gente vai dar uma aula no IN, no maior congresso de implante da América Latina, e nós somos mulheres. Isso era uma coisa que há um ano atrás era, praticamente impossível de acontecer. E às vezes eu me pergunto também, assim, por que não, né? Por que não tem, sendo que na odontologia tem muito mais mulher do que homem?
Então, por que na hora que vem para prótese, por que na hora que vem para palestras de implante, vem mais os homens e as mulheres ficam mais para trás nesse sentido? Eu acredito que tem muito a ver com a dificuldade, a complexidade em que a prótese é tratada. Eu acho que ela é dita, não que ela seja fácil, gente, ela não é fácil, mas ela pode ser entendida de uma forma mais leve. E ela pode ser executada de uma forma mais leve. Mas quando ela é abordada pela primeira vez, não sei se você também sentiu isso, mas vem com um peso de como se fosse uma coisa muito difícil, fazer um provisório técnica da bolinha é uma coisa impossível. E aí, talvez muita gente pense assim, nossa, todo esse sacrifício eu prefiro ir para uma linha um pouco que não me exija tanto, vamos dizer assim. Isso é o único motivo que passaria na minha cabeça, tá? E é por isso que eu faço tanta questão de falar nessa questão da simplicidade, de fazer a mesma coisa, de fazer casos complexos, mas separar por etapas, de entender a prótese como um todo, para você entender que, por mais que ela demande muito estudo e muita dedicação, não é um bicho de 7 cabeças. Não é um monstro que não pode ser acessado, como muitas vezes eu acho que ela é mostrada. Sim, sim. Algumas áreas da odontologia hoje são assim, né? Vou comentar isso aqui um pouquinho depois também, mas a oclusão, que está muito envolvida com a reabilitação, Sim. também é desse jeito, né? Parece um monstro na faculdade, né? Quando Sim. a gente começa a ver ela, né? E, Carol, qual tu acredita ser o maior desafio em uma reabilitação oral? Sendo bem sincera, conhecer todas as etapas. Eu acho que esse é o maior desafio. Por quê? Todo mundo fala em congressos assim, você precisa aprender planejamento. E aí, quando tem aula de planejamento, parece que ninguém fica na sala. Ninguém está muito interessado naquilo. Todo mundo quer saber como que cimenta, como que molda. Só que você não consegue enxergar o final da prótese sem planejar. E prótese é sucessão de erros. Então, se você não enxerga o que você vai fazer lá na última etapa e não planeja cada uma, você começa a preparar um dente, daí você não sabe se ele vai pino ou não, você fica naquela dúvida, aí daqui a pouco aquele problema muda para um problema de uma moldagem, que a gengiva não estava boa e a moldagem não ficou tão boa, aí o coping não vem adaptado, então é uma sucessão de erros. Vai chegar no final, aquele tratamento não vai ficar satisfatório. Ou tu vai cimentar uma coroa e aí o paciente vai vir e vai fraturar outro dente, porque você não olhou o paciente como um todo, você simplesmente foi lá naquele problema e resolveu. E eu tô falando isso, gente, porque isso já aconteceu comigo. Não tô falando isso porque, você não. Isso acontecia comigo. Como eu não enxergava o caso como um todo, não enxergava o paciente como um todo, eu começava a tratar. E o que era meu maior desafio? Chegava ali na frente e falava, caramba, deu alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo resolver. E essa coisa que eu não conseguia resolver foi uma mosquinha que eu comi lá atrás. Então, hoje, como que se controla esse desafio? Primeiro, treinando o olhar, porque a gente executa aquilo que a gente sabe ver. Sim. Né? E segundo, planejando todas as etapas, assim, metodicamente, para que você não tenha... Você vai ter surpresas? Vai, mas vai ser uma surpresa pequena. E se acontecer um problema, tipo, soltou uma faceta. Se você é muito metódico e sabe todas as etapas, você vai saber exatamente onde foi o problema. E essa faceta soltou porque o ácido eu troquei, ou porque o adesivo tal coisa. E aí você vai corrigir aquela etapa e aquilo não vai se repetir mais. Então, eu vejo esse como o maior desafio, a dificuldade de enxergar o tratamento como um todo e aí, a partir dali, planejar o que você quer lá no final. Eu tinha um amigo, eu compartilho um pouco disso também no meu crescimento ali com a reabilitação, e eu tinha um colega que ele insistia muito para eu começar a fotografar. Ele falava, tu vai ver, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua vida. E eu demorei um pouco, assim, até para começar a fotografar, mas realmente mudou a minha vida. Porque eu comecei a enxergar com uma maneira muito mais ampla, então foram alguns degraus, eu acho, para mim, frente a isso, que foi a fotografia, o planejamento digital, que é incrível para a gente melhorar a nossa visão diagnóstica também, e eu fiz um curso de gestão que ele falava de montar plano de horários. E ali naquele curso de gestão eu comecei a montar o plano, e daí eu monto o plano até o último dia que eu vou instalar, finalizar, fazer ajuste de oclusão, e isso foi esse momento de eu destrinchar todas as etapas, e nossa, a organização muda totalmente o tratamento, realmente. Saber exatamente o que vai acontecer em cada etapa, né? Eu também faço isso, quando o paciente ele fecha uma reabilitação, ele já sai ali sabendo cada consulta que ele vai vir, e no final do PDF eu coloco, se for necessário mais uma prova,
vai ter mais uma consulta. Então, às vezes, isso esclarece mais a mim do que a ele. Exatamente, é o que eu me sinto também. Certinho o que eu vou fazer. Ali a gente já começa a ver os desafios, alguma coisinha que pode acontecer que tu põe uma sessão a mais, né? Então, realmente, nunca tinha pensado na importância do plano de horário até tu comentar aí agora. Pegando reabilitação, Carol, eu estava pensando, isso é uma coisa que de vez em quando me vem à mente. Há alguns anos atrás, eu estou formada há 10, como eu estava te falando ali, mas quando eu me formei ainda tinha menos cerâmicas sendo utilizadas, eu vejo que está aumentando a diversidade que a gente tem ali de cerâmicas, né? E eu vejo que muitos colegas se sentem bem confusos por essa quantidade de cerâmica que a gente tem frente ao preparo, tanto do substrato quanto da própria peça em si, né? A indicação, quando eu vou usar esse, quando eu vou usar aquele, né? A zircônia de silicato. Como é que tu faz essa escolha da tua cerâmica, né? Como que na tua cabeça tu monta esse quebra-cabeça? Ótimo, eu gosto muito de falar desse tema, porque eu também me senti assim, porque quando eu me formei, eu comentei com a Dani que eu me formei há 18 anos, né? E aí eu não gostava de prótese, então comecei um aperfeiçoamento, depois eu fui para especialização. E assim que eu me formei, eu fui para essa especialização e tinha aula de prótese de cerâmica, e era um absurdo para mim. Por quê? Porque eu estava acostumada até então a fazer restauração metálica fundida, ponto. Era isso que fazia na minha época de faculdade. Pino de fibra de vidro a gente usava para aumentar a resistência do dente. A gente usava na época. Então, quando a gente começou a ouvir falar de cerâmica, era quase como se fosse uma loucura, tá? E naquele momento, o meu professor da época já me ensinou uma forma que é a forma que eu uso até hoje. Primeiro, esquece 1 milhão de cerâmicas. A gente tem 3 cerâmicas básicas que a gente tem que ter na cabeça, né? Que é a cerâmica feldspática, o silicato e a zircônia. Dentro delas, elas se dividem a depender da resistência e da estética. Então, o que a gente tem que pensar? Tendo uma linha de tipos de cerâmica, em uma ponta eu tenho a estética, em uma ponta eu tenho a resistência. Como a composição da cerâmica vai mudando e você vai perdendo fase vítrea para você ganhar em resistência, você não tem como ter uma cerâmica que esteja aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, você vai ter que ter uma cerâmica que tenha o máximo de estética, ela não vai ser a máxima de resistência. E você tenha que ter a máxima de resistência, ela não vai ser o máximo de estética. Então, se vocês puderem, desenhem num papel essa linha, coloquem uma ponta estética e resistência, e aí você coloque nessa primeira ponta aqui, feldspática, aqui no meio, de silicato, e na ponta de cá, zircônia. Com isso, toda vez que você olhar, você vai ter uma clareza. Opa! Se eu preciso de muita estética, eu preciso para uma feldspática, que hoje, gente, particularmente, poucos casos eu uso a convencional, que é aquela que o técnico aplica pó e líquido e tudo mais. Ainda uso. Ontem cimentei um caso assim, mas eu uso menos. Por quê? Essa cerâmica, ela é a que tem menos resistência. Ela está mais na pontinha. Então, eu uso uma que é reforçada por leucita, porque daí ela pode ser fresada, tá? Mas ela é feldspática, ponto da estética. Quando eu quero um pouco mais de resistência, eu vou para o de silicato. Então, por exemplo, eu quero fazer uma onlay. Eu não vou fazer de feldspática, eu vou fazer de silicato. Eu quero fazer uma faceta de um paciente homem que faz apertamento e tudo mais. Eu não vou arriscar minha feldspática, eu vou no de silicato. E se eu quero fazer uma coroa sobre implante? Ou se eu quero fazer um protocolo cerâmico? Aí eu vou no máximo da minha linha de resistência. Então, essa é uma forma que eu gosto de dividir na minha cabeça, porque eu sempre penso, eu não gosto dessa história de silicato de lítio para todo mundo, não acho que se encaixa bem, eu acho que a gente tem que personalizar os nossos casos. Então, eu sempre avalio esses pontos. O que eu posso cair um pouquinho mais aqui, na resistência ou na estética? Então, se eu sei que eu não preciso de tanta resistência, eu vou logo na feldspática reforçada por leucita ou na convencional, porque daí é lindo, né, para fazer faceta. Se não, de silicato. E coroas e protocolos, aí eu vou para zircônia. Deu para entender? Deus, deu uma luz. Tu já sabia, né? Mas deu uma luz boa aí, né? Eu vejo que é um tema que é difícil porque é uma parte, eu acho que é uma área diferente, porque na faculdade isso não é tão destrinchado, né? Mas Sim. Tu me colocou de um jeito que na hora eu fiz a analogia, né? Quando tu falou que quando a gente quer muita resistência, a gente perde em estética, na resina composta não é muito diferente, né? A verdade, gente parte, tu falando e eu na hora, nossa, é igual. Da mesma forma também. Beleza, falamos um pouquinho de cerâmica.
O que tem de novo, que eu já percebi, que quando surgiu a zircônia, que é hoje a cerâmica mais resistente que a gente tem, não tinha nenhum tipo de preparo, você não tinha o que fazer, tinha que ser realmente uma cimentação de uma coroa, que a gente trabalha com retenção mecânica, não dá para fazer nada relacionado à adesão. Hoje isso mudou um pouco, né? O que mudou relacionado à zircônia ou até também nas estruturas metálicas, que hoje a gente tem um preparo delas? Sim. A zircônia, na verdade, a gente só tinha zircônia convencional, né? Que na verdade, é um coping, como se fosse o coping metálico, só que branco, em que se aplica uma cerâmica por cima. Mas essa zircônia, ela tinha um problema. Como ela não tem adesão, e isso é importante a gente ter na cabeça, a zircônia ela não tem adesão. Tem como melhorar a capacidade adesiva da zircônia monolítica, por exemplo, mas ela não tem adesão. Como ela não tem adesão, quando aplicava uma cerâmica sobre ela de revestimento, para fazer o dente ali como se fosse uma metalocerâmica, tinha muitos índices de lasqueamento. Soltava essa cerâmica de revestimento do coping. E assim surgiu a zircônia monolítica, que é uma zircônia, como o nome diz, mono, com a ideia de ser só um bloco, para que a gente não precise depois revestir ela com uma cerâmica estética e aí resolva o problema do lasqueamento. Com isso, foi mudada a propriedade mecânica dela e ela perdeu um pouquinho em resistência e ganhou em estética. Mas o que a gente tem que ter em mente? Sempre que a gente escolher a zircônia, tem que ser um preparo que tem características de retenção. O ideal é que a gente trabalhe com características de retenção. Tendo características de retenção, tu vai cimentar como você quiser, de cimentação convencional. Mas, até um tempo atrás, eu falava, e muita gente falava, pode cimentar até com fosfato de zinco. Hoje, até eu mesmo tenho um artigo com a equipe da Alemanha, de quando eu fiz o meu 1 ano do doutorado lá, dizendo que não é bem assim, que o ideal é que seja com cimento resinoso, porque assim você evita decimentação, recidiva de cárie, então você pode cimentar com cimento resinoso dual. Mas vamos supor que você fez em um caso que não tem tanta retenção, por exemplo, uma coroa clínica muito curta, ou um preparo que não tem as paredes mais paralelas com ligeira conicidade, aí você precisa melhorar a capacidade adesiva da zircônia. E para isso, o mais indicado hoje é que seja feito um jateamento com óxido de alumínio e o uso de um primer cerâmico ou um silano com MDP. Como, por exemplo, não sei se eu posso falar marcas, dá um exemplo? Pode. Como, por exemplo, o Monobond da Ivoclar, que é um cimento que eu falo simplesmente porque muita gente pergunta, né? Mas é um cimento que tem, um silano que tem MDP, e tu pode aplicar ele sobre a superfície da zircônia para melhorar. Condicionar não adianta. Condicionamento com ácido fluorídrico seria para a feldspática e para o silicato de lítio. Mas essa é uma forma de melhorar a cimentação com a zircônia quando o preparo não tem característica retentiva. E hoje a gente tem também algumas infraestruturas para depois tu colocar a faceta em cima. Que tem alguns laboratórios que fazem a infraestrutura em cerâmica, né, em zircônia, para a gente deixar os substratos todos homogêneos, e depois vem com uma faceta cerâmica ali, que pode ser de silicato, às vezes feldspato, que é feita para colocar essa faceta sobre essa zircônia. E como é que fica esse trabalho? Ótimo, eu gosto muito. Eu chamo essa técnica de cutback, porque foi o primeiro artigo que eu li sobre a técnica, né? Mas nela nada mais é do que você pegar, por exemplo, eu tenho um núcleo metálico fundido no 11 e eu tenho uma faceta sobre o dente no 21. Se eu fizer as duas, assim, de qualquer forma, vai ficar meio difícil do técnico acertar o substrato, né? Porque uma é substrato dente, uma é substrato núcleo metálico fundido. Então, o fundo tá diferente. E aí, o que ele faz? Ele constrói uma coroa com um preparo para faceta, em que essa coroa de zircônia, ela é aplicada uma dentina da cor da dentina do dente vizinho. E aí, depois disso, ele faz as duas facetas semelhantes, só cimentando ali por cima. O que a gente tem que tomar cuidado quanto a isso? Eu acabei de falar que a zircônia não tem adesão. Então, quando ele faz esse coping preparado para faceta, sobre o preparo da faceta, ele tem que aplicar uma cerâmica de baixa fusão, por exemplo, uma cerâmica feldspática, para que essa cerâmica seja condicionada com ácido fluorídrico e a sua faceta também, e aí você faça a cimentação da faceta na peça com um cimento vinir, por exemplo. Sim, ok. Acredito que já deu para dar uma aliviada no tema aí, sim, né? Qualquer dúvida, vamos perguntar. Outra coisa que passou aqui também, que eu vejo, essas estruturas metálicas também. Hoje tem um preparo para essa estrutura metálica também.
que eu tô vendo, até eu acho que eu vi na tua página ali, falando de alguns tipos de adesivos hoje que tem para melhorar a adesão na estrutura metálica. Ah, sim. Esse primer cerâmico, por exemplo, se eu tenho um núcleo metálico fundido, eu vou ser sincero para vocês, gente, que eu não faço mais coroa metalocerâmica, né? Eu só faço cerâmica pura. Então, o que eu preciso melhorar a adesão? Quando eu tenho um núcleo metálico fundido e vou cimentar uma coroa por cima. E aí, o ideal é que a gente, no núcleo, também faça o jateamento de óxido de alumínio e faça a aplicação do primer cerâmico. Ou do silano com MDP. Para que eu uso isso também? Quando eu vou pacificar um núcleo metálico fundido, por exemplo, que daí eu faço o jateamento com óxido de alumínio, aplico ali o primer ou o silano e reconstruo com uma resina de dentina antes de moldar para o laboratório. Então, nesses casos, essa é a forma que eu melhoro, né? Claro, de novo, não tem uma adesão, mas se melhora a cimentação sobre essa estrutura. Acho que aí, para mim, assim, é quando começa a reabilitação, porque eu vejo assim, né? É o que eu falo, eu gosto muito, eu acho que tudo que eu devo na minha profissão foram as facetas. Eu adorava, desde que eu comecei, eu queria fazer uma restauração classe 3 imperceptível. Eu tinha uma gana, eu queria fazer isso. Então, eu comecei na resina por isso, e foram as resinas que me abriram portas, elas que expandiram a minha visão clínica, foram através das facetas, né? E eu sempre digo assim, esses cursos que às vezes a gente vai, que é um final de semana, são legais, tu aprende a fazer uma faceta, tá? Mas tu não vai receber um paciente só com faceta para fazer. Então, eu acho muito ilusório essa coisa do vou aprender a fazer facetas e está tudo resolvido, porque tu não vai conseguir atender quase ninguém. É muito difícil chegar um paciente. Hoje em dia, por causa do bruxismo, acho que a gente recebe muito paciente com dente natural, que o substrato tá legal, acontece. Mas não é o dia a dia. Geralmente, tu vai chegar numa boquinha e vai ter um núcleo, um dente escuro, um dente claro. Sim. E essa mescla, né? Então, a gente saber trabalhar com esses materiais aí, como a Carol estava dizendo, e principalmente tu conseguir homogeneizar o substrato de todo mundo, né? Seja com infraestrutura ou com resina sobre o pino, que é o que a Carol estava falando, eu acho muito legal e acredito que ela já conseguiu dar uma visãozinha disso aí para vocês, né, gente? Vou passar para o próximo tema aqui, então. Acredito que saber deixar o paciente ciente quanto às limitações de cada material, e isso, Carol, foi uma coisa que aconteceu na minha vida clínica, porque eu fiz a minha especialização, fiz aperfeiçoamento, prótese, pério, e eu não sei se, quem sabe, foi desatenção minha, né, quanto a isso, mas eu nunca tive, assim, eu acho que uma atenção a eles me explicarem a durabilidade do trabalho que eu estava entregando. Então, eu me senti muito mal quando eu comecei a ver que algumas coisas que eu entregava não duravam. Né? Então, resina composta foi uma coisa que eu amo, mas assim, eu entendo hoje que ela tem a limitação dela. Então, eu acho que existe uma importância muito grande sobre isso para o profissional que está começando a trabalhar e tem consultório próprio, porque ele precisa deixar isso claro para o paciente. Então, dentro do que do teu conhecimento até hoje, qual a durabilidade média que tu acredita que, por exemplo, tu pode passar para um paciente de uma prótese removível, de uma prótese total, que também foi uma coisa que fiquei um pouco frustrada com a durabilidade no protocolo, e daí realmente eu vi, não, odontologia é um investimento alto para o paciente em si. Realmente o melhor de tudo vai ser o nosso dente natural, né? Sim. Durabilidade que a gente tem, então, de uma prótese total, uma prótese removível, um protocolo, uma faceta em resina, uma peça em cerâmica. Para ti hoje, quanto tu acredita que dura? Lógico, a gente sabendo que vai ter uma infinidade de variações, porque tem paciente envolvido, né? Mas uma média de durabilidade. Uma coisa que eu gosto de sempre fazer é ser muito sincera com o paciente. Então, às vezes, o meu marido, que é de outra área, é advogado, ele brinca comigo. Ele fala, às vezes você é sincero demais. Mas eu sou muito perfeccionista, eu tive que aprender a lidar com o meu perfeccionismo, porque senão gera muita frustração na prótese, nas etapas que vão vindo, né? E para controlar isso, uma das formas que eu aprendi foi sendo muito sincera com o paciente desde o início. Então, eu já chamo ele para responsabilidade ali. Olha, vai durar, em média, esse tempo, a depender da forma como você vai conduzir também as suas manutenções e o seu cuidado com o tratamento. Então, hoje eu separo assim, acrílico em torno de 4 a 5 anos. Eu já falo que nesse período tem que trocar os dentes. Se é um protocolo, por exemplo, não vai precisar trocar a barra, mas vai precisar trocar os dentes. Cerâmica, a gente sabe que tranquilamente já tem artigos mostrando aí 15 anos de durabilidade. Mas eu também não prometo isso para o paciente. Eu falo, olha, em torno de 10 a 12 anos você vai ficar tranquilo com essa cerâmica.
E resina, eu já começo a girar em torno de 5 a 8 anos. Eu sei que tem gente que fala, Carol, tem resina que dura 10, tem resina que dura 15. Sim, mas a gente tem que fazer uma média quando a gente vai comunicar isso para o paciente. Porque se você falar para ele o extremo, tipo, a resina dura 10 anos, deu 5 anos, ele não cuidou, fumou, tomou chimarrão, e a resina manchou, trincou, ele vai vir com isso sobre você. Sim. Então, na média, é isso que eu passo para os meus pacientes. Legal, legal. Você acha possível o cirurgião dentista investir na tentativa de fazer uma prótese total inferior dar certo, com a possibilidade de implante sendo tão viável hoje em dia? Boa pergunta. Porque assim, né, eu lembro do meu começo e o quanto que isso era uma dor de cabeça, porque a gente quer que dê certo, mas às vezes realmente é muito difícil. Sim. Eu vou dizer assim que... O que eu digo, né? A gente tem o cenário ideal e a gente tem o cenário resolutivo. Se eu, às vezes, me deparo com um paciente que não vai ter menor condições, às vezes financeira ou às vezes de saúde, de fazer uma PT, é claro que no final eu vou acabar fazendo a PT. Mas eu vou tentar conduzir ao máximo para que isso não aconteça se eu vejo que não tem rebordo, que não vai durar, porque dá para fazer uma PT de qualidade? Dá para ela durar? Dá. Mas a gente tem que pensar que se o paciente não tem rebordo inferior, aquilo vai ser muito incômodo. Se ele já usa uma PT, trocar uma PT vai gerar um incômodo, mas ok. Se ele tem dente, e às vezes a gente condena a extração daqueles dentes para colocar PT, aí eu vejo como um problema grande. Então, isso já é um ponto que eu tomo a decisão. Dentes condenados, né, que estão ali naquele meio termo. Vai fazer o implante? Ok. Não vai? Vai segurando. Vai segurando, que nem que seja para segurar uma PPR provisória, eles vão servir para alguma coisa. Porque a gente nunca usou, mas a gente sabe que usar uma PT inferior sem rebordo não é fácil. Né? Então, sempre pense nesse cenário ideal e no cenário resolutivo para o teu paciente também não ficar sem uma assistência, sem uma atenção, né? Porque eu vejo ainda no sentido de, por mais que a gente avise que vai ser difícil, que tu coloque o pior cenário, esse paciente ele vai sempre lembrar que tu foi a responsável por ele estar colocando uma prótese inferior. Sim. E aquilo gerar um incômodo nele, e ele vai estar ali, ele vai estar te buscando, e às vezes realmente sem rebordo, tu não tem muito para onde fugir, né? Sabe que eu acho que é por isso que é tão legal também a questão da gente se posicionar, né, do nosso posicionamento, porque assim, acredito que deve ter esse tema aí, já tô me adiantando, né? Mas o que acontece? É raríssimo um paciente me procurar para fazer uma PT, é raríssimo. E eu gosto, tá, gente? Eu fui professora de PT, eu fiz PT na prefeitura, enfim, eu gosto muito, mas é muito raro. Por quê? Eu não comunico PT. Você não vai me ver no Instagram falando, você que perdeu seus dentes, venha fazer uma prótese total. Não vai acontecer. Eu tô dizendo que a PT acabou no mundo? Não, ela é muito útil, muito necessária. Mas tem pessoas que amam fazer, tem pessoas que não amam fazer. Tem pessoas que querem viver disso, tem pessoas que não querem viver disso. Né? Eu conheço protesistas que só querem fazer PT. Ótimo, que bom. E eu sou uma protesista que gosto de ir pro lado das cerâmicas, dos implantes. Então, PPR mesmo já é uma coisa que eu também não faço há muito tempo. E eu vejo que o posicionamento é muito importante nisso. Porque, às vezes, um aluno me manda uma mensagem assim, Carol, quero fazer prótese, mas não gosto de PT. Tem como? Não tem como no início. Tem como para o seu futuro. Vai chegar um momento da sua carreira, de novo, vou falar, né, se instaurar na realidade. Vai chegar um momento na sua carreira que você vai escolher. Eu quero ir por esse lado porque eu sou boa nisso, ou eu quero ir por aquele lado porque eu sou boa naquilo. Mas no início, a gente faz tudo. A gente aprende a fazer tudo. Então, eu vejo que, às vezes, o posicionamento resolve muito isso. Por quê, gente? Eu não sou uma pessoa que consigo lidar tão bem com o retorno do paciente no consultório com queixas. Tipo, tá me incomodando, tá machucando, tá não sei o quê. Então, pra mim, a PT não faz tanto sentido, porque cada vez que ele vai, me gera uma frustração. Eu vou me diminuindo frente daquilo, sabe? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Então, eu já não comunico tanto, porque eu me vejo melhor em outras coisas. Eu tenho um conhecido meu que a gente estava conversando uma época, e na época ele falou pra mim que ele não trabalhava, eu já terminei muitos tratamentos em provisório. Não terminei, mas o paciente saiu e, né, ficou naquela fase ali, porque eu dividi as etapas do tratamento. Então, ele falava, eu não passo tratamento, valor fechado, até provisório, ou ele fecha tudo ou não fecha, e eu não faço mais resina. E na hora eu fiquei, por quê? Né? Eu não entendi. Eu não entendi. E daí, depois de uns 2, 3 anos, assim, foi virando algumas chaves, e eu, entendi.
Entendi. E eu realmente sou assim, aquele paciente volta e eu fico frustrada e eu quero resolver e quantas coisas que eu acabei fazendo sem cobrar, porque eu só quero que fique bem. Sim, eu também. Né? Então eu fui entendendo, não, realmente isso não... Se aquela pessoa, existem pessoas que são mais posicionadas nesse sentido de serem incisivas, de é isso, deu tchau, vai, não me incomoda, né? Então pra mim também é uma coisa que não dá certo e não vale a pena pro meu caso também nisso. A cada dia mais pacientes chegam com implantes de marcas que não existem mais no mercado. Como é que tu lida com esses desafios? Esse é um desafio. Esses dias mesmo eu peguei uma que fez os implantes nos Estados Unidos, depois a prótese na França, e fez um outro implante na França. É um desafio, gente, é um quebra-cabeça. É tentar, tipo, eu tenho um PDF que eu passo para os meus alunos ali, que é imagens de implante e a possibilidade de qual que pode ser aquele ali. Mas eu vou dizer para vocês que eu falo para o paciente, olha, eu vou tentar, e se a gente não conseguir, às vezes tu tem que reaproveitar uma estrutura metálica e só reaplicar cerâmica, às vezes tu tem que buscar caminhos de empresas compatíveis, porque muita coisa que é feita fora não é o que a gente faz aqui, sabe? Esse caso mesmo é de uma paciente que tem 6 implantes com um sistema parecido com o Equator, com Locator, tipo de uma prótese removível. Uma coisa que no Brasil a gente não faz, mas que fora do Brasil é extremamente comum, por causa da higienização, eles querem que cuide melhor. E como é que a gente vai achar esses componentes aqui no Brasil? Eu cheguei ao ponto de pedir uma amiga na Espanha para comprar os componentes. Mas aí, nessa tentativa de descoberta, manda para um representante técnico, manda para outro, encontramos aqui uma empresa que era compatível. Então, eu vejo como um grande desafio e a gente tem que quebrar a cabeça para tentar descobrir o paciente ciente de que, no fim, se é um Lego que as peças se encaixam e a gente não conseguir encontrar essa peça, aí a gente vai ter que usar de outras estratégias para resolver aquele problema. Eu acompanho alguns professores que eles falam bastante de realmente preparar aquela coroa para fazer uma nova coroa sobre aquela infraestrutura, né? Que é uma alternativa viável para alguns casos, né? Sim. Muitos pacientes, Carol, com mordida cruzada e mordida de topo, com mais de 50 anos, 60, não querem fazer uso de aparelho e chegam até o consultório. Como é que tu lida com essa reabilitação? Como ajustar? Como deixar menos pior, digamos assim? A primeira coisa, gente, acho que é entender como que aquela mordida de topo está sendo causada, porque também eu vejo, isso a gente vê muito nas redes sociais, né? Às vezes a gente posta um caso, alguém assim, era caso para ortognática, era caso para ortodontia. Só que só quem sabe a realidade daquele paciente é quem está de fato atendendo aquele paciente. E muitos pacientes tendem a projetar a mandíbula para frente por perder os dentes posteriores. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Tipo, esse paciente tem uma mordida de topo ou esse paciente está projetando a mandíbula porque perdeu dimensão, porque perdeu o dente? Paciente de PT antiga, a maioria é classe 3. Né? Então, tudo mordendo ao contrário. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, eu costumo fazer no consultório uma técnicazinha rápida, eu coloco um rodete de algodão de cada lado para aumentar um pouco a dimensão e ver se essa mordida vai descruzar. E a depender disso, se eu vejo que sim, que se comportou bem com um levante de mordida, com o restabelecimento da dimensão, eu planejo o restabelecimento da dimensão vertical para mudar a relação maxilo-mandíbula e aí sim a gente conseguir fazer a reabilitação anterior. Beleza. Ok, outra coisa que vamos entrar nisso aí já também. Um tema muito atual, apesar de que é antigo, né? A DVO é antiga, mas é atual. Quais fatores que tu considera essenciais aí para tu estar indicando uma recuperação de DVO? Já falasse de um aí, né? Sim, eu acho que o tema ficou mais atual agora por causa da técnica adesiva, né? Antes, para restabelecer a dimensão vertical, a gente tinha que fazer tratamento de canal, colocar pino, fazer coroa metalocerâmica. Então, a gente quase não indicava para não ter que submeter o paciente a isso. E hoje a gente faz uma faceta oclusal cerâmica sem nada de desgaste, né? Sem encostar uma broca ali ou um disco em alguns casos. Então, isso aumentou muito a indicação. E essa identificação, eu faço ela por via facial. Então, marcação de suco nasolabial, lábio invertido, a altura do terço médio da face, a altura quando a gente faz ali com compasso de Willis, quem ainda tem, base do nariz até o mento, comissura labial até o canto do olho. E intraoral, eu faço vendo a presença de desgastes e o espaço para reabilitar. Então, tem casos em que eu restabeleço a dimensão vertical só para criar espaço para reabilitar. E aí são casos menores. E tem casos em que eu faço um restabelecimento muito maior, porque já tem alteração de face,
E aí, de fato, a gente precisa recuperar aquela dimensão para ter uma harmonia total orofacial, né? Esse assunto tá muito bombado, né? Tá em alta. E daí eu vou entrar em outra parte aqui, ó. Carol, tu que já está atendendo bastante alunos, né? Tá trabalhando bastante com essa parte protética aí com o pessoal. Tu percebe uma falta de preparo para o planejamento dos alunos? Por exemplo, o paciente chega com uma classe 5, né? E o dentista, ele vai lá, ele trata aquela classe 5, trata de uma forma única aquele dente, ele não enxerga o real motivo daquela classe 5. E por mais que hoje, assim, eu vejo, vamos dizer assim, a parte ruim da internet, que tem muita coisa ruim que aumentou, mas eu também vejo a parte boa, que é a quantidade de conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, tem possibilidade de a gente estudar e entender, mas mesmo assim, eu ainda percebo que tem muita gente que ainda não conseguiu entender que uma classe 5 não é só uma classe 5. Um exemplo, né? Mas sabe que eu acho que hoje é bem menos ainda do que era? Eu vejo que hoje o acesso ao conhecimento faz com que as pessoas consigam olhar para aquilo ali muito mais de forma ampla, sabe? Se eu for lembrar quando eu me formei, né, há 18 anos atrás, meu Deus, para mim eu era extremamente curativa. Tem um problema, resolvo o problema. Tem uma cárie, trato a cárie. Hoje não chega um paciente no meu consultório que eu não pergunto se ele toma energético, qual é o hábito dele de alimentação, quantas vezes que ele vai na academia, se ele aperta o dente ou se ele não aperta. Então, isso são conhecimentos que eu acho que a internet está ajudando a divulgar muito. Então, hoje a gente tem pessoas que acabaram de se informar e que já sabem que a classe 5 não vem da classe 5. Por outro lado, a gente tem pessoas que estão formadas há 20 anos, né, e que às vezes relutam para entender que a classe 5 não é só uma classe 5. Então, nesse ponto, eu vejo que os alunos estão mais preparados do que a gente já, pelo menos do que eu saí. Sabe? Eu vejo que eles já sabem olhar mais como um todo do que eu sabia na época que eu me formei. E o que tu acha que foi o que aconteceu nos últimos 10 anos? Porque quando eu me formei, também, faz pouco tempo, são 10 anos aí, mas não tinha esse olhar que tem hoje por uma lesão cervical não cariosa, né? Isso começou ali, para mim, pela que eu acompanho a internet, para mim foi o Paulo que desbravou isso, né? Mas o que pode ter sido estopim? Ou não se estudava isso antigamente? Eu arrisco a dizer que quase não existia como a forma que existe hoje, sabe? A gente não se deparava com casos assim no consultório. Entendi. E, ao meu ver, isso tem uma ligação muito forte com a pandemia, com tudo que foi gerando de estresse, né? E com o PV, que é o Paulo Vinícius, né? Tipo, ele abriu os nossos olhos e falou, tem alguma coisa acontecendo. Aí somou 3 coisas, né? Somaram 3 coisas. Uma era dentistas tendo muito retrabalho, tipo, fiz restabelecimento da dimensão vertical, fiz tudo e agora tá fraturando minhas coroas, tá perdendo, o que tá acontecendo? Uma pessoa para responder, que era o PV, que é o PV, né, dizendo, olha, isso aqui acontece por causa disso, disso, disso. E um público extremamente ansioso, que cada vez a gente está mais ansioso. E aí, como você vai controlar essa ansiedade? É o que eu falo com os meus pacientes. Eu não vou virar para você e vou dizer, a partir de hoje você não pode mais ser ansioso. O que a gente pode fazer? Vai fazer uma academia, controla essa ansiedade. Mas os reflexos dela, ao meu ver, estão muito nos dentes, né? Na síndrome do envelhecimento precoce bucal mesmo. E essa questão dos nossos pacientes, às vezes, eles têm bastante relutância, né? Eu vejo assim, eu fui no médico, né, que eu tô indo e eu tô com uma situação acontecendo por causa de ansiedade e estresse, uma situação crônica, e aí ele comentou comigo disso, né, e de relacionado à ansiedade. Eu tenho bastante preconceito com questão medicamentosa. Eu disse, não, vou tentar um exercício, vou tentar outra coisa, porque ele me indicou entrar com uma medicação para ansiedade. E dentro do consultório, quando ele começou a me explicar, ele disse, olha, é assim, eu também já tomei, ele foi todo cauteloso para me dizer que ele ia me passar a medicação, e na hora assim, gente, parece eu falando para os pacientes, eu me sinto da mesma forma, porque existe uma resistência muito grande de o paciente aceitar que ele está ansioso, de ele aceitar que ele tem bruxismo, porque eles não acreditam, né? Tem que juntar todas as informações, né, o que tiver de anatomia indicadora no dente, bochecha e língua, para realmente ele, não, tudo bem, eu tenho, porque alguns não acreditam. Como que tu conversa, como tu aborda esses pacientes no consultório? Eu acho que mostrar é a melhor saída, né? Mostrar exatamente o que está acontecendo. Olha, isso aqui é reflexo disso. Mas eu tenho. E é engraçado que a maior parte é homem, que às vezes bate na tecla e fala, mas eu não tenho isso que tu está falando. Daí eu falo, bom, você tem uma característica dentária que não está condizente com a tua idade.
Isso normalmente, também não vou falar pra pessoa, isso aconteceu. Isso normalmente acontece nessa situação. Se você tá me dizendo que não tem, talvez você nunca tenha prestado atenção. Então, eu vou te pedir para que de hoje em diante você se observe quanto a isso. Observe se você tem vontade de roer a unha, de roer uma caneta, se durante a academia você está apertando muito para levantar um peso. Comece a se observar, anota e me conta na próxima consulta. Para não constranger a pessoa, porque senão também se a gente fica muito, às vezes a pessoa não quer assumir que é ansiosa nem para ela mesma. Né? E daí ela vai falar, não sou, e daí você vai driblando ali, né? Isso aí de nem para ele mesmo é bem real, né? Sim. Ô, Carol, olha só, além da tua área em si, que é a prótese implante aí, eu vejo que tu também ajuda esses alunos em outras partes da vida do dentista, né? E uma carreira de sucesso, digamos, ela vai muito além de ser bom tecnicamente, né? O que tu acredita que é um ponto crucial, fora a gente ser bom tecnicamente, para um cirurgião dentista se desenvolver? Comunicação, eu acho que é o ponto-chave, porque assim, foi uma experiência que eu vivi na pele. Eu era extremamente, a gente estava conversando sobre isso antes de começar, né? Mas eu sempre fui nerdzinha, CDF, estudiosa, boa na técnica, e assim, gente, eu realmente achava que eu exercia aquilo muito bem, e eu exercia mesmo, e eu não tinha, às vezes, os mesmos resultados que outras pessoas tinham ao redor. E eu me observava, falava, o que é o meu grande problema? Eu não tenho facilidade de chegar na fila do supermercado e fazer uma amizade com quem está do meu lado. Não tenho. Quem tem essa facilidade vai se destacar. Não tem outro jeito. Então, você tem que buscar formas de ser uma boa comunicadora. Hoje eu me comunico super bem. Eu vou para academia, praticamente não converso com o meu personal. E ele fala, meu Deus, Carol, você é muito quietinha. Eu falo, sim, porque eu vou passar o dia inteiro conversando. Então, Tô economizando. Tô economizando. Como eu sei que conversar com os pacientes e conversar com o marido não tem saída, é obrigação, daí a gente faz isso com muita maestria. Nos momentos que eu posso ficar quietinha, eu fico quietinha. Então, eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante para a gente entender que sim, a comunicação é o fator primordial. Claro, tem gestão, posicionamento, tem 1000 outras coisas. Mas uma pessoa que se comunica bem, que conversa bem com o paciente, que tem empatia e que sabe comunicar a empatia que ele tem, se destaca com certeza. Olha, na minha cabeça eu tinha pensado em outra coisa. Olha, eu tinha pensado em precificação. Olha só. Sim. Mas tu me falou isso aí realmente é uma coisa bem essencial mesmo para o atendimento. Porque na minha trajetória, eu tenho bastante facilidade com a empatia. Eu falo bastante, converso bastante, mas eu tinha uma coisa de agradar muito grande dentro de mim. Então, o primeiro curso de gestão que eu fiz, que eu entendi o quanto eu estava cobrando errado, que eu fui começar a colocar no papel, que eu vi que eu teria que mudar meus valores, foi muito difícil. Porque eu sabia que eu ia desagradar meus pacientes. E eu fazer aquilo lá foi um movimento muito difícil para mim, porque eu sabia que eu ia ter negação no rosto deles, né? Então, para mim, foi uma coisa difícil, mas é porque eu não tenho esse... Não, e eu vejo isso. Eu vejo nos meus mentorados, por exemplo, de gestão, que eu chamo de anaforás, né? Que eles têm uma dificuldade grande de mudar o preço. E eu já tive também. Às vezes tá ali, tipo, a agenda lotada, tu fala, é só você mudar o preço aqui, porque você não está lucrando, porque o preço está errado. E a gente se bloqueia, porque a gente entrou na faculdade para ser profissional de saúde. Uhum. E aí a gente meio que linka que profissional de saúde é obrigado a prestar saúde a qualquer custo. E não é. A gente é obrigado a prestar saúde, a gente é obrigado a fazer de tudo, mas não é a qualquer custo, né? E aí foi quando eu entendi na minha cabeça, caridade eu vou fazer fora do consultório ou dentro do consultório em casos específicos. Então eu vou para ações, eu atendo muita população que é fora daqui da nossa região, que não tem acesso. Dentro da clínica, a gente adota um paciente a cada tempo para fazer todo o tratamento. Mas no seu atendimento do dia a dia, não é momento da gente ficar colocando aquilo como algo de caridade, vamos dizer assim, porque senão você não consegue ser um bom profissional. Você vai acabar se frustrando com a profissão, que você vai trabalhar enlouquecidamente e no final você não vai ter lucro. Aí você vai virar um dentista ruim, porque um dentista cansado, que não pode comprar material bom, que não pode estudar, que se frustra com a profissão, que não ganha bem, se torna um profissional ruim. Sim. Então vai virando um ciclo.
Sim, sim. Há alguns anos atrás, aí, antes do meu pequenininho, eu passei por uma fase que eu parei assim, meu Deus, mas... Porque quando a gente se forma, eu não sei, mas para a maioria das meninas, principalmente, porque eu e meu marido víamos no carro, a gente conversa muito sobre essas coisas de gênero, né? E daí eu sempre estava comentando com ele que o homem, muitas vezes, ele é criado já com o intuito de ganhar dinheiro, né? E ele tem pouca empatia. Enquanto a gente costuma ter mais empatia, e esse lado é meio que, assim, ele é oprimido na mulher, né? E quando a gente começa a trabalhar, então eu era eu era a pessoa que eu pensava, eu tenho que ser boa tecnicamente. Sim. E eu sempre fui uma pessoa de criar muita empatia, meus pais têm comércio, então eu cresci dentro do comércio, né? Então eu era uma pessoa que era boa em criar conexão, e eu sabia que eu tinha que ser boa tecnicamente, eu queria entregar o melhor para o meu paciente. Mas chegou num ponto que eu entendi assim, poxa, eu tô morta, e assim, tá valendo a pena? Exatamente. Né? Então foi onde eu vi o que eu tô fazendo de errado, para voltar atrás e entender. E hoje, com as minhas mentoradas lá, que eu dou mentoria de vez em quando, eu vejo isso acontecendo. Elas querem mudar, elas querem alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, e não estão conseguindo. Eu falo assim, para as meninas, né, eu sempre falo, desperte um pouco do seu lado masculino. Porque realmente, eu falo assim, gente, não é separando. Você já viu uma mesa de homem discutindo se vai cobrar mais caro ou mais barato? Tá todo mundo cobrando caro e achando que tá cobrando barato. Exatamente. Agora, uma mesa de mulher, tá tudo assim, ai, mas é muito caro, não, mas tadinho não, do mas paciente, quem vai pagar, né? Então eu falo, desperta um pouquinho do teu lado masculino, porque isso vai ser bom pra você. E é o que eu chamo de masculino saudável, né? Tu vai despertar ele até um certo limite, na hora que tu precisar vender, que tu precisar se posicionar, porque você sabe, gente, a venda, ela não é algo ruim. Você sabe que você está vendendo uma coisa de qualidade, que você entrega uma coisa de qualidade. Então, a venda, ela é fluida. Ela acontece, e ela acontece para que você possa beneficiar alguém, né? Sim, sim. E isso, eu adoro esses assuntos. Assim, eu coloquei aqui, falar de retorno financeiro na odontologia é sempre algo que gera muito desconforto, assim, né? Pelo menos entre mulheres. Eu mesma já tive muita dificuldade de mudar meus valores quanto a esse assunto ali que eu te falei. Por que tu acredita que nós, mulheres, temos tanto medo de falar desse assunto, né? Homens, eu acho que é menos, não é que não tenha, mas eu acho que é um pouco menos. Por quê? Eu acho que são profissionais de saúde na forma geral, sabe? Os profissionais de saúde têm essa crença de que a gente tem que ser da saúde, quem der da saúde não precisa nem ganhar, porque é da saúde, né? E não é muito isso. E da mulher em si, eu acho que é o nosso lado feminino mesmo, que não é tão desenvolvido para essa ambição de querer ganhar tanto. Só que o retorno financeiro, ele é extremamente imprescindível para a tua felicidade. E se você está feliz, você entrega um bom resultado. Então, essa conta não fecha, sabe? Se você ficar pensando assim, e gente, eu trabalhei na prefeitura já para ganhar R$1.700, então eu não estou falando isso porque eu sempre fui essa pessoa aqui, né? Eu estou falando isso porque eu me observei durante os anos. E o esforço para mim tinha valor. Ser esforçada tinha valor. E hoje eu vejo que não precisa de esforço, precisa de trabalho, de estratégia e de retorno financeiro. Porque o esforço ao extremo, sem retorno financeiro, vai te levar à exaustão. Quando a gente fala desse tema, né, parece que o meu lado, porque um lado tá me julgando, tá aqui dentro me dizendo, né, ai, meu Deus, que dinheirista aqui, por que tu tá fazendo isso? Então, eu tive que brigar muito com isso dentro de mim, para eu conseguir ir mudando as coisas, porque não é essa questão, porque eu me vi exatamente nesse papel, cansada e entendendo que algumas coisas eu não estava conseguindo evoluir, e hoje que eu estou conversando com outras alunas, eu vejo isso, e assim, o que mais pega também é que assim, a internet, ela mostra pessoas que às vezes nem estão tendo tanto resultado assim, né? Mas ela mostra essas pessoas, elas estão ali numa vitrine. Teve uma última turma ali que eu tive que ela, eu também quero viajar, parece que as pessoas estão viajando, parece que elas estão conseguindo fazer as coisas e parece que eu não estou indo. Aconteceu algumas histórias de me contarem assim, às vezes se acharem tão pouco merecedoras, que é como eu me senti, às vezes, de tu ganhar mais ou de tu te valorizar mais, que não aceitam trabalhos melhores ou às vezes não abraçam alguma oportunidade porque acham que não são boas o suficiente ou que não devem seguir nesse caminho, sabe? Sim. Mais uma vez é o autoconhecimento, né, gente? A gente entender o valor que a gente tem, a gente entender o valor daquilo que a gente entrega, porque mesmo se você está se formando, o seu trabalho seria bem feito, bem executado, ele tem um valor enorme, porque faz diferença a pessoa fazer uma profilaxia com você, uma restauração com você, ou uma restauração com outro que não vai isolar, que vai desgastar mais dente do que precisa. Então,
Quando eu digo esse se instaurar na tua realidade, é justamente você reconhecer o teu valor para aquele momento. Tu não vai extrapolar, dizer que tu tem um valor que tu ainda não tem, para que você não suba a cabeça, e tu também não vai se diminuir, né? E essa questão da comparação, ela é muito curiosa, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca me comparei. Eu me cobro muito, então eu falava assim, minha pior comparação é comigo mesma. Mas quando começou a questão das redes sociais, eu também, em alguns momentos, olhava e falava, meu Deus, todo mundo comprando carro, comprando isso, comprando aquilo de última geração, e viajando, e fazendo e acontecendo. E eu sei que eu faço um trabalho bom, eu ganho super bem, o que está acontecendo comigo? E eu comecei a trazer um pouco à memória as minhas decisões, porque cada um tem a sua prioridade. Então, quando eu me pego nessa situação, hoje em dia, graças a Deus, diminuiu muito. Mas se eu me pego nessa situação, eu pego o carro e passo em frente ao apartamento que eu comprei, para me lembrar do tipo, você priorizou ter um apartamento para alugar, porque você não quer viver só da odontologia para o resto da vida, e por isso você não tem outras coisas. Você priorizou fazer um investimento tal, na plataforma tal, que te rendeu tal, e você não quis fazer outras coisas. Então, não tem certo e errado, né? Tem gente que vai gastar com roupa, tem gente que vai gastar com carro, tem gente que vai gastar com apartamento. Só que quando a gente se compara, a gente esquece disso e a gente se coloca no lugar do outro. E a gente nem sabe como aquele outro está vivendo. Se está vivendo de boleto, se está vivendo de vida feliz, o que está vivendo? A maior parte é de boleto, né, gente? Diga-se de passagem. Então, eu gosto de fazer esse exercício. Eu, por exemplo, não gosto de ter parcelas, não gosto de financiar, não gosto... Então, eu sempre falo, por que eu não tenho isso? Porque eu não gosto disso, daquilo. Tô certo, tô errada? Não sei. É como meu coração me traz paz. Então, eu acho que isso vai trazendo uma leveza e uma tranquilidade de acordo com as nossas decisões, né? Eu também não era uma pessoa desse costume, né? Até porque eu sempre tive, eu quero isso para mim. Eu tô chegando num ponto próximo do que eu queria, que é conseguir aumentar minha clínica. Agora a gente está adquirindo uma fresadora, que era uma coisa que eu tinha um sonho de ter no consultório. Então, assim, devagarinho, junto com meu esposo, a gente está chegando lá. Mas na época da pandemia, eu sempre fui assim, eu quero isso, e eu, às vezes, até assim, correndo risco de esquecer do que está acontecendo em volta, de tão que eu ficava focada numa coisa. Mas na época da pandemia aconteceu isso também. Eu parei, eu cheguei num ponto, uns anos atrás, que eu disse, eu vou parar de ver tudo. Eu não quero mais, não vou acompanhar, para, porque eu quero voltar para mim. Sim. Porque senão, realmente, eu acho que a gente se perde no caminho. Se perde. Eu tenho até uma história engraçada com uma bolsa de marca. Porque eu não tinha nenhuma, ela tá até comigo aqui hoje, ela anda comigo agora em todos os lugares. Porque eu não tinha nenhuma, gente, eu nunca comprei uma Yves Saint Laurent, Prada, nada. E aí eu comecei em congresso e o assunto era esse. Todo mundo, eu vou comprar tal, porque tal é investimento, porque aquele investimento. E aí eu comecei, caramba, será que eu que tô errada que não tenho? E aí eu falei, bom, eu vou comprar uma, mas eu não vou comprar porque os outros estão comprando. Eu vou comprar para que eu saiba qual é a sensação que eu vou ter. Se eu ficar feliz com aquilo, comprarei outra. Se eu não ficar feliz com aquilo, tanto faz se todo mundo tem um armário de bolsa de marca. E eu me lembro que eu entrei na Yves Saint Laurent, comprei uma bolsa, saí com a minha bolsinha e depois eu fiquei pensando, o quê? Isso aqui, eu tinha comprado entrada num lugar, num investimento. Meu irmão fez uma brincadeira comigo e ele falou, tá com um Celta no braço. E aí eu falei, nunca mais. Não, nunca mais eu não sei, né? Pode ser que eu compre outras, mas assim, pra minha situação de vida atual não faz mais nenhum sentido. Por quê? Porque eu fui lá, eu experimentei para que eu soubesse que eu sou merecedora, sim, porque senão a gente fica naquela de, eu não mereço. Você merece, você trabalha, você merece. Mas que aquilo faz sentido para 50 pessoas e não faz para mim. Mas é uma coisa realmente, porque eu também, marca, eu gosto de me vestir bem, gosto de me olhar, me sentir bonita, mas eu não sou assim da marca. E quando tu começa a ir para alguns lugares, a minha família é muito humilde, então a odontologia foi que me colocou, quando eu ia nos cursos, que começou a vir, eu nem sei essa marca aí, eu não conheço essa marca aí, tu me fala. Mas não conheço, mas assim, é um assunto que às vezes eu ficava constrangida, me sentia mal, porque eu não conheço, e daí parece que tu tá vivendo num mundo paralelo, sim, né? E às vezes é bom viver num mundo paralelo. Pode ser. Pode ser, mas aconteceu uma história muito parecida comigo. A minha não chega nem perto da tua, mas eu comprei uma Vitor Hugo e ela está comigo. E não aconteceu mais também, porque realmente é algo que eu gosto de me vestir bem, mas não acho que vai mudar a profissional que eu sou, por exemplo. Isso, a gente saber o que faz sentido, né, gente? Tipo, eu tenho uma amiga que ela fala, dentista, todo ano, quando eu bato a minha meta do ano, eu vou ao shopping e compro uma bolsa de marca. Tipo, pra ela isso faz sentido. Eu já penso, todo ano, quando eu bato a meta do ano, eu vou lá e aplico em tal coisa. Eu vou lá e dou entrada no apartamento. Eu vou lá, então, cada um vai ter o seu porquê. Ou que seja pra viajar, pra fazer o que você quiser. Mas, o que faz sentido pra ti.
E não se comparar com o que o outro está fazendo, porque daí não vai fazer sentido nenhum para você. E se você for lá fazer aquilo que o outro está fazendo, provavelmente você não vai ter paz. Porque não era algo que estava no seu coração. Era algo que tu fez baseado na comparação. Sim, concordo. Penso assim também. O Carol, tu estava falando ali agora, é outra coisa que gera um desconforto, que também foi difícil para mim. Metas na odontologia, que nós mulheres aí, vou citar gênero de novo, né? Não é o caso aqui, mas somos muito empáticas, temos muito essa relação da conexão, e quando começa a se falar dessa questão de meta para trabalhar dentro da nossa vida profissional, né? Sabendo que a gente lida com pacientes, como que tu faz isso na tua vida? Eu sempre organizo a ideia de que na minha vida, na vida da minha equipe, quando eu tinha uma equipe maior, porque a gente já chegou a ter 2 clínicas, 40 pessoas envolvidas, né? Meu Deus! Sim, assunto para outro podcast já. Jesus! Mas o que eu sempre tive na minha cabeça, né? A venda, a meta, ela é benéfica. Ela é boa para quem recebe, porque eu sei a qualidade do que eu entrego. Ela é boa para mim, porque assim eu continuo me atualizando, vivendo bem, tranquilamente. Ela é boa para minha equipe, porque não vai ficar ganhando mal e trabalhando frustrado. Ela é boa para a família da minha equipe, que às vezes não teria condições de fazer uma outra coisa se não fosse assim. Então eu acho que é virar a chave de como a gente enxerga a venda. Tipo, vendedor é muito chato. Vender é muito chato. Eu também já pensei isso, só que se você olha por esse lado, você não vende. Mas se você entende tudo o que você pode fazer e quantas pessoas você ajuda, quantas famílias estão envolvidas nisso, quanto seu paciente vai sair beneficiado, quanto você vai sair beneficiada ao vender, daí eu acho que fica muito mais tranquilo. E para que você venda, você tem que ter uma meta. Porque senão você vai vender o quê? Para quem? Como? Então eu tenho a minha meta pessoal, eu falo, olha, eu quero esse ano ganhar X. E sabe como eu comecei a estabelecer a minha meta? Para parar de aceitar trabalho, foi o contrário. Eu aceitava muita coisa e eu estava toda hora trabalhando e sobrecarregada, não tinha casado ainda, nem namorava, enfim. E essas são coisas importantes para mim. Então eu coloquei uma meta. Falei, a partir de agora eu só vou aceitar trabalho até eu ganhar X por mês. Quando eu estiver ganhando X, todo o resto eu vou dizer não. Então o meu foi o caminho contrário. E foi bem o que eu fiz. E hoje eu ainda estabeleço, esse ano eu quero ganhar X por mês. Aí isso envolve o que eu vou aceitar, o que eu não vou aceitar. O que eu vou fazer de meta para a clínica. E na clínica, a gente coloca uma meta de crescimento. Então, em torno de 10% a 20% ao ano. E aí, todo o faturamento que ela teve do ano passado, no mês equivalente, a meta é que ela tenha agora 10% ou 20% a mais, a depender de como tá, em que fase está o negócio, né? Porque tem fases diferentes de negócio. Então, é assim que eu estabeleço, mas eu exercito isso enxergando a venda de uma outra forma. E toda a minha equipe sabe. Todo mês a gente inicia o mês, todo mundo sabe quanto a gente precisa vender aquele mês, quanto a gente vendeu no mês passado e quanto a gente quer vender até o final do ano. Para que todo mundo tenha clareza sobre o porquê, o para quê e o como. Sim, bem legal, bem legal. Essa parte da venda, quando eu vou conversar também, é muito difícil e tem uma barreira muito grande, né? E eu sempre coloco no seguinte, como eu gosto muito de explicar, eu sempre gostei muito de explicar, não fui para a aula, eu acho, para a parte, né, de ir por um mestrado, porque a minha necessidade naquele momento era começar a trabalhar e eu fui nessa linha e abri meu consultório, enfim. Mas eu sempre entendi que quanto melhor eu explico para o meu paciente, mais fácil é a venda, porque na verdade eu tô mostrando o que ele precisa, sim, como resolver o problema dele, né? E a outra questão, que foi quando eu comecei a fotografar, que me virou a chave também, quanto mais informação eu mostro para ele a respeito de como tá a situação dele, né? Quando ele enxerga a real necessidade, porque às vezes as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças vender, né? Que é, meu Deus, vender, tu mostrar para o paciente o estado que ele tá, a boca dele, né? O que é uma boca saudável, e principalmente tu saber do que tu tá falando, estudar bem o caso, porque eu digo assim, né, para mim, né, tem aquela pessoa que só pensa no dinheiro, todo mundo sai ganhando numa situação dessa. Quando tu estuda bem um caso, tu planeja bem um caso, o paciente vai sair ganhando, porque tu vai entregar um trabalho mais duradouro para ele, né? Tu vai sair ganhando porque tu vai entregar uma coisa, a tua credibilidade vai aumentar e tu vai fechar o tratamento. Sim. Com um valor mais alto, porque tu olhou tudo, né? Então, fica mais fácil assim, porque eu tinha uma barreira muito grande com a venda também. Sim, eu também. Só dá certo se for um relacionamento ganha-ganha, né, gente? Em tudo. Dentista, parceiro, funcionário, paciente, tem que ser uma relação ganha-ganha. Se é uma relação ganha-perde, não tem longevidade, né? Tá, e antes de eu finalizar aqui, só quero perguntar isso, como é que foi essa clínica? Quanto tempo que tu teve 2 clínicas com 40 funcionários? Meu Deus!
Na verdade, 40 é a equipe toda, Sim. né? Mas a gente tinha 14 dentistas na primeira. Eu tive uma clínica já há 7 anos atrás, que foi onde surgiu a minha segunda clínica. Então, a gente tem 7 consultórios, e eu e mais 2 sócios, e ali a gente tinha 14 dentistas, uma equipe bem grande, e a gente decidiu que a gente queria ter 5 clínicas. Então, a gente chamaria as pessoas que já trabalhavam com a gente para montar uma nova unidade. E aí, a gente teve a segunda unidade, que é a unidade do Campeche, e como os planos de Deus são sempre diferentes dos nossos, né? Quando a gente estava com 1 ano de Campeche, o Campeche hoje tem 3 anos, eu já tinha isso claro na minha cabeça, que o meu tempo estava passando e que a família era uma prioridade para mim e que eu queria construir aquilo também. Eu falo que eu vivia para a profissão e hoje eu vivo a profissão. E eu falei, tem alguma coisa aqui que não está se encaixando. Esse ritmo que eu não vou aguentar. Então, nesse momento, eu decidi que eu sairia da clínica de uma das unidades, que ficaria com os meus sócios, e os meus sócios sairiam da outra unidade, e hoje eu tenho 2 sócias, para que a gente reduzisse um pouco essa equipe. Então, hoje, atualmente, eu tenho uma clínica com 2 sócias e 5 pessoas na equipe. Mas a matriz, onde ela nasceu, é essa clínica maior, que existe até hoje, eu fui lá ontem papear, inclusive, com eles, mas uma clínica de 7 consultórios, uma equipe muito maior, porque era um propósito de vida, que em algum momento deixou de ser também. Legal, a gente se permitir, né? Mudar Sim. esses propósitos ao longo da vida, né? Sim. Carol, eu estou sabendo, né, que há pouco tempo aí tem uma novidade na tua vida. Sim. E eu acho que uma grande dificuldade de nós mulheres fazer malabarismo com todas essas áreas que a gente atende. Como é que tu tá te preparando para essa nova fase, que é um filho que Deus mandou para tua vida? Sim. Gente, primeiro eu queria dizer que, assim, se preparar é extremamente importante, sabe? Eu vejo que na minha vida isso aconteceu e na vida de outras amigas que eu converso muito também, às vezes a gente tem essa sede do tipo, eu preciso me destacar, eu preciso isso, preciso aquilo, isso é ótimo, só que o tempo passa. Então, faça isso, mas se prepare para o momento em que você vai se abrir para uma outra coisa na vida. Porque o tempo passa e ninguém sai te resgatando ali daquele lugar que você está, né? Se você quiser só a profissão, você vai ter só a profissão. Se você quiser só a profissão e uma família, mas você só abrir espaço para a profissão, pode ser que a família não tenha espaço para entrar. Então, o primeiro ponto que eu acho que é bem interessante é essa questão da gente se preparar, né? Entender que se você quer isso, você vai precisar priorizar isso em alguns momentos da vida. Priorizar tempo, priorizar entrega, priorizar dedicação, para que de fato aconteça. E hoje eu vejo que, assim, tudo que eu construí durante a minha carreira foi para que esse momento chegasse. Então, me preparar hoje, sinceramente, eu vivo o dia a dia e nem faço nada, porque assim, eu construí tudo para isso. Quando eu priorizei outras coisas que não a bolsa, que não, né, as viagens, enfim, já era pensando que eu queria ter filhos e que eu queria me preparar para isso. Então, hoje eu não me preocupo. Eu recebi um presente de Deus mesmo, eu tenho certeza que foi isso e eu confio que isso vai ser fluido e leve durante a vida. E claro, né, gente, agora entrando no assunto não profissional, mas assim, a presença do marido é muito importante nesse momento também, né? Você estar ao lado de uma pessoa que você sabe que você pode contar. Então, nós como mulheres precisamos trabalhar muito, podemos trabalhar muito e vejo que podemos ganhar muito mais do que muitos homens. Mas uma coisa que eu tive que desenvolver em mim, que foi importante para mim, foi entender que apesar disso, eu também posso aceitar um cuidado. Eu também posso aceitar um amparo. Eu também posso aceitar que alguém me dê um apoio enquanto eu estou cuidando do filho dessa pessoa. Né? Então, sinceramente, assim, quanto a me preparar, eu vejo que esse não é um preparo de 9 meses. Esse é um preparo que tu começa quando tu se forma e tu começa a pensar, a minha vida profissional vai ser conduzida pensando em, sim, curtir a vida, mas pensando lá na frente, quando eu quiser ter filho, quando eu quiser me aposentar. Senão a gente se depara com dentistas de, às vezes, 70 anos que não podem sair do consultório, mesmo querendo, porque tem gente que não quer e tudo bem, mas mesmo querendo porque não se programaram e viveram uma vida o tempo inteiro que agora custa muito. E para você se afastar, você vai ter que cair o padrão. Então, eu chamo muita atenção para essa preparação desde a formatura, sabe? Pense lá na frente. Se for filho, é no filho. Se for aposentadoria, é aposentadoria. Se for algo que tu quer se aposentar mais cedo, mas comece a planejar desde o início. E aí, quando você se comparar com as pessoas que estão fazendo coisas que você não está fazendo, lembre-se disso. Eu tracei um plano e esse aqui faz parte do meu plano. Como é que tu pretende, após o nascimento, quanto tempo se afastar?
teu horário de atendimento? Como é que é hoje? O que tu imagina que vai ser depois? Meu marido quer que eu fique 6 meses. Eu falei que 2 tá bom. Eu fiquei 2, deu 50 dias, foi quase 2. Né? Pra gente ver como não é uma coisa financeira, né, gente? Que por mais que a gente tenha um suporte, a gente pensa, não, mas eu não vou dar conta. E eu acho realmente, assim, que eu não vou dar conta de ficar muito tempo parada, não. Ou eu enlouqueço eles em casa, ou eles me enlouquecem, de 2 uma. Então, eu vou respeitar o meu momento, o momento do meu filho, da minha filha que vierem, né? Mas eu não penso em me afastar muito tempo, porque também na perfeição de Deus, boa parte das minhas mentoradas hoje são pessoas que se afastaram por muitos anos do consultório na gestação e estão retomando agora. E a gente vê como isso reflete na profissão. Então tá tudo bem, pode acontecer, mas se você conseguir fazer isso de forma gradual, talvez você vá sentir um pouco menos, né? E quem trabalha com reabilitação, eu vejo que tem essa vantagem. A gente trabalha com pacientes de ticket alto. Então a gente não precisa atender todos os dias, o dia todo, a agenda lotada. Que era também uma crença que eu tinha. A agenda lotada é sinal de dinheiro, e não é. A agenda lotada não é igual bolso cheio, né? Então, eu pretendo, assim, 2 por semana, 2 tardes por semana, mas, acima de tudo, eu pretendo ser mãe, sabe? Se precisar de mais, a prioridade é mãe. Para que eu seja uma boa mãe, tomara que eu tenha tempo de trabalhar, porque senão eu vou ficar um pouquinho chateada, mas vamos em frente. Legal, legal. Carol, acho que o assunto era esse. Tá? Gostaria de perguntar muito mais coisas para você, mas olha, o povo não aguenta, é muito tempo. É muito tempo, é muito tempo cansada, de vídeo. Gente. Desejo tudo de melhor nessa nova fase da tua vida, tá? Que essa criança traga mais amor para tua família. Até te deixei uma mensagem falando exatamente isso, né? Que é o que a gente espera. Vem muitos desafios, muitas novidades, né? Mas que seja da forma mais leve possível. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigada pelo teu tempo. Hoje aqui, se tu quiser deixar um recado pro pessoal, fica à vontade. Sim. Obrigada, Dani, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Obrigada a vocês por terem escutado a gente até agora. E um recado que eu gosto de deixar sempre onde eu falo, assim, é tipo, gente, a odontologia vale a pena, né? Independente do momento que tu tá agora, se tu tá frustrado porque tá começando, frustrado porque tá há muito tempo, vale a pena ser dentista, né? Dá retorno financeiro, dá retorno satisfatório de você ver o teu paciente. Então, é só uma questão de alinhar estratégias. Às vezes, talvez você não esteja no caminho certo ainda, mas na hora que o caminho engata, conheço poucas profissões tão boas quanto a nossa. Tu estava falando ali, tô fechando, mas lembrei de uma outra coisa. Tu estava falando da questão do ticket alto, né? Eu tenho algumas alunas que comentaram isso comigo, que elas têm áreas que elas amam, mas elas percebem que elas acabam não tendo um vínculo, ou que elas não têm um reconhecimento pelo paciente, porque elas não participam de uma etapa tão importante. Para mim, eu amo a reabilitação nesse sentido, porque a gente realmente participa de uma transformação muito grande na vida do paciente e nos ajuda nesse retorno, né? Porque tem áreas da odontologia que eu acho que tem o ticket mais baixo, às vezes, que não vai te dar esse retorno que tu quer ter com a profissão. Eu não escolheria hoje uma área de ticket baixo. Tá, eu sei, muita gente às vezes fala assim, se você viver só disso, você vai faturar super bem, a margem de lucro é boa. Só que você exige muito mais da sua hora para que você fature coisas que você poderia estar faturando com um paciente. Então, óbvio que a gente escolhe o que a gente gosta, mas a gente é estratégico também. Então, eu hoje, aí vem essa questão de ser mãe também, né? Vendo que eu posso me afastar um pouco mais, porque eu não preciso fazer tantos procedimentos pequenininhos todo dia, toda hora. Eu posso ir lá 2 tardes e resolver meu mês, praticamente. Então, essa é uma decisão que vale a pena pensar na hora de escolher a especialidade. Né? Com certeza, pessoal. Fechando aqui, falando um pouquinho de novo da reabilitação, que é a nossa área, a nossa paixão aqui, né? Gente, para quem não segue, essa aqui é a Carol Rafael, tá? O Insta me corrige, mas é @CarolRafael. Isso mesmo. É isso, né? A Carol, ela tem quase uma plataforma. Explica um pouquinho, Carol, o que tu tem hoje aí pro pessoal? Tá ótimo. Hoje a gente tem na verdade começou como um curso, o Você Protesista, que é um curso gravado de prótese, desde a base de como escolher cerâmica, como fazer preparo de faceta oclusal. E ele foi crescendo a um ponto que ele virou uma comunidade. Então, hoje a gente tem essa comunidade online de prótese, com foco em reabilitações cerâmicas, apesar da gente também ter aula de PT, com o objetivo justamente de tirar pessoas de um lugar que não sabem, às vezes, fazer uma reabilitação e levar ela para esse lugar, mesmo que ela não tenha feito uma especialização. E dentro da comunidade, eu tenho os 2 profissionais. As pessoas que fizeram especialização e que não se sentem seguras para fazer casos complexos e que ainda não fizeram e querem fazer os casos mais simples. E aí a gente tem os nossos encontros online e o nosso grupo no WhatsApp para tirar dúvidas. Então, por um ano,
eu e a Carol Morte, que é uma das minhas sócias, acompanhamos cada planejamento de caso clínico complexo. Então, eu vejo que isso é o nosso coraçãozinho, assim, sabe? Isso é nosso ovo de ouro que a gente fala, meu Deus, que maravilha poder ter isso e que maravilha poder dar isso para os nossos alunos, porque nós não tivemos isso, né? Uhum. Então, o valor disso é, ao meu ver, inestimável, assim. E daí a pessoa faz o curso e ela vai ter um encontro com vocês uma vez no mês? Ela tem 4 encontros com a gente ao vivo da turma dela. Mas como ela tem 1 ano de acesso, ela pode participar dos encontros ao vivo das outras turmas. Legal. E o grupo do WhatsApp é ilimitado. Se a gente entrar aqui agora, tem 1 milhão de mensagens de foto, de vídeo de paciente. Aí, por 1 ano, tem acesso... Nossa, que a riquíssimo. qualquer momento. Aí, inclusive, Nossa. eu penso, meu Deus, é um propósito de vida mesmo, porque são 100 alunos o dia inteiro mandando mensagem e a gente participando. Mas é muito gostoso, é muito Não, bom. e tudo que a gente quer lá no começo é tirar dúvida com alguém, né? Sim. Então, que coisa legal. Parabéns, Carol. E eu vi também que tu tem alguma coisa sobre DVO, alguma outra coisa sobre gestão também, essa outra parte. Eu tenho, na verdade, 3 linhas, vamos dizer assim, né? A primeira delas, a entrada, é uma aula, uma masterclass de 2 horas gravada sobre restabelecimento da dimensão vertical de oclusão. Então, ela serve para as pessoas que querem aprender como identificar a perda de dimensão e como pode ser tratado. Seja protesista, quem trabalha com dentística, seja ortodontista. Quem quer ir mais a fundo, quer aprender tipos de cerâmica, tipos de preparo, prótese sobre implante, e a gente tem o Você Protesista, que é esse curso gravado com os encontros ao vivo e com o grupo do WhatsApp. E aí, no topo ali da nossa conexão, a gente tem a Anaforá, que é um programa de aceleração para dentistas, em que nós temos um método gravado de tudo que precisa ser feito para que a pessoa lucre mais no consultório, porque eu sempre bato a tecla no lucro e não no faturamento, porque faturar não é igual a lucrar. Boa, todo mundo fala em faturamento por aí, né? E todo mundo me fala, Carol, porque tu não promete faturamento, que seria muito maior, né? Faturar 300. Eu falo, porque eu sei que faturar 300 às vezes é prejuízo, né? Então, às vezes tem gente faturando 100 e lucrando mais. Então, eu foco muito no lucro e a gente tem 3 pilares ali como base, que é o posicionamento estratégico, a gestão inteligente e uma precificação mais previsível. Então, essas são as 3 linhas que eu tenho hoje, tudo no digital mesmo, para quem quer estar aprendendo com a gente e acelerando a carreira com a gente. Muito legal, Carol. Não conhecia tão a fundo assim, né, tudo isso. Então, meus parabéns novamente. Obrigada. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Como eu falei aqui, quem quiser opa, meu Deus. Quem quiser, me corrigindo, quem quiser seguir a Carol, já passei aqui o Instagram para vocês. Quem quiser acompanhar a minha página, tá? É @doutora Daniele Afonso. E se quiserem acompanhar aqui o nosso podcast, a gente tem o YouTube, que é o Odonto Podcast, e a página também do Instagram, que é o Odonto Podcast, tá? Fiquem por aí, já tem mais episódios com muito conteúdo de odontologia e áreas anexas para você melhorar o seu atendimento.